Olá, boa tarde, minha gente. No ar, mais um Galácticos na TV, nesse dia de Santo Antônio, 13 de junho de 2017, terça-feira, véspera de Vitória e Botafogo. Tudo sobre a participação do Vitória no Campeonato Brasileiro, os melhores momentos de ontem de Grêmio e Bahia, e também você que está acompanhando o nosso programa, vai ter entrevista do técnico Jorginho analisando o jogo de ontem, vai ter também a escalação do Bahia para quinta-feira no feriado às 4 da tarde. O Vitória joga amanhã às 19h30 e a expectativa de público, inclusive com o Vitória anunciando já em toda a mídia que esse jogo é para pirão e que você tem que comparecer, torcedor. 7h30 da noite, o horário às vezes não ajuda muito, mas é o cara que sai do trabalho direto para o estádio Barradão, não é isso? Está na hora do torcedor comparecer também. Daqui a pouco também o Brasil goleou com 2 gols de Diego Souza no amistoso contra a Austrália. Já também as notícias sobre o Vitória, quem está saindo, quem pode estar chegando. No Bahia haverá contratação? Tudo isso aqui no nosso programa. Valeu, galera, beleza? No ar também os nossos participantes diários aqui, companheiros da equipe dos Galácticos, Nilson Luiz e Anderson Matos. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, amigo da internet. Nesse dia 13, né, dia de Santo Antônio, né, alvorada bonita hoje no centro de Salvador. Para mim, placar normal, viu, torcedor? Perder para o Grêmio, lá na Arena Grêmio, por 1-0, um placar normalíssimo. Poucas equipes vão tirar pontos do Grêmio lá em Porto Alegre. Agora, para quinta-feira, eu vou mais além. Eu acho que o Bahia pode tirar pontos sim do Curitiba. Orçamento igual, estrutura igual, times intermediários do futebol brasileiro. Eu acho que é um jogo para o Bahia ganhar. Ontem foi um placar normal. O empate estava de bom tamanho, mas infelizmente o René Júnior deu uma vacilada ali na marcação e o Bahia acabou levando o gol no final do jogo. Boa tarde, Nilson, Márcio, você internauta. Ontem no Vitória, após o triunfo, né, houve alguns jogadores foram chamados na sala de direção para decidir o seu futuro. Cerca de 9 jogadores, né, não vão continuar no Esporte Clube Vitória. O clube já confirmou, já chamou os atletas para anunciar isso. E a gente vai tratar com um pouco mais de profundidade, né, com mais detalhes daqui a pouco, porque amanhã já tem outro jogo e é isso que importa, bola na rede. Tá certo, então, daqui a pouco todas as notícias. Ô, Nilson, a primeira pergunta hoje vem do Everton Espínola. Pergunte a Nilson como é que andam as contratações no Bahia. Falam de mais contratações? O último que foi contratado foi o lateral direito Regis. Vem mais alguém para as posições carentes do clube, Nilson? Olha, teve o Vinícius, o Gustavo Ferrarez e teve o lateral direito Regis. O Regis, para mim, é uma contratação pontual do Bahia, uma contratação para compor elenco. É um jogador que não chega com pinta de ser titular, mas apenas fazer sombra para o Eduardo, enquanto o Wellington Silva está na recuperação da cirurgia no joelho. Eu tenho falado aqui todos os dias que o Bahia precisa de um 9. Esse 9 foi sinalizado pela diretoria. Só que eu digo o seguinte, o 9 comum não vem. Um jogador fraco para compor elenco, um 9 qualquer não vem. Como o Bahia está com caixa baixo financeiramente, não tem dinheiro para fazer uma grande contratação, o Bahia no momento continua aguardando alguma oportunidade no mercado interessante, ou mesmo esperar, Márcio, a volta do Hernani, que está prevista aí para 45 a 50 dias. Valeu então, beleza. Olha, o Nick Santos está aqui dizendo o seguinte, que parou de ouvir a rádio, porque só tem Jair, como ele chama aqui, comentando os jogos do Vitória. Prefiro ouvir a Transamérica. Boa equipe também da Transamérica, eu também estou lá às 18 horas. Ô Nick, você está certíssimo, isso é democracia, liberdade da comunicação. Você ouve aquele que gosta, tá bom? Beleza, irmão. Boa escolha, hein? Transamérica, valeu. O Cid Mascarenhas pergunta aqui, o Anderson Matos, essa é para você. O que é que você acha de uma dispensa de Piscolite? Romagnoli do São Lourenço foi realmente oferecido ao time? Romagnoli é aquele que viria para o Bahia, que não deu certo, voltou, veio para o aeroporto, chegou aqui, a torcida foi para o aeroporto, fazer papel de besta, depois ele voltou para lá, para a Argentina. O caso de Piscolite, o que eu acho atécnico, ou seja, sem nenhuma técnica, esse termo dispensa. Clube de futebol não pode simplesmente dispensar. Ele pode rescindir o contrato e pagar os direitos do atleta. Dispensar, como diria antigamente, era somente o clube detém o direito de mandar embora e o jogador não pode falar nada. Hoje não. A lei mudou, a lei Pelé, as leis trabalhistas dão proteção, então não há esse termo, dispensa. O que há é negociação para alguns jogadores saírem do clube, não é isso, Anderson? Pois é, não existe dispensa, viu? Lista de dispensa não tem, como o Márcio falou, só confirmando. Se o Vitória quiser dispensar alguém, beleza, pague 100% do contrato, ou seja, se o contrato vai até o final do ano, tem que pagar o salário do cara na íntegra, o que foi, né? Os encargos. Tudo.
o que vai dar até o final, o total do contrato até o final do ano. De hoje, no caso, até o final do ano. Então, 100% inclusive, né? Alguns jogadores, depende da multa contratual. O Cárdenas, por exemplo, o meia colombiano, essa situação dele é 100%. Fora os 100%, mais 200 mil dólares de multa rescisória. Então, não é lista de dispensa. Os jogadores foram afastados do elenco, né? Vão ter tipo uma férias, licença de 7 dias, 7 a 10 dias, para procurar outros clubes. Aí fica a pergunta, inclusive eu vou tirar essa pergunta hoje. E depois, que inclusive mais que me chamou a atenção disso, e depois dos 7 dias? Se o cara não achar um clube, vai ficar onde? Treinar afastado? Vai dar 30 dias de férias? Não vai. Então, a gente vai ter mais novidades aí sobre isso aí à noite, viu, Márcio? E aproveitar também a janela de meio de ano, porque tem jogadores aí que podem ter mercado internacional. O Cárdenas é um deles, né? Pode ser que Cárdenas ache uma proposta. Não sei se para receber a mesma coisa que está recebendo no Esporte Clube Vitória. Obrigado ao Diego Viana, né? Falando conosco aqui, mais um programa na área. Parabéns a todos. A audiência do programa, abraço a todos. Valeu. Um abraço para você. E boa participação aqui também com a gente. Quando quiser, só mandar para cá, tá bom? Beleza? Bom, hoje o Brasil venceu a Austrália por 4-0, mas uma coisa a gente tem que dizer, viu? Quando a Globo não transmite, ninguém sabe. Vê se não é. Eu não estou fazendo propaganda de graça, não, porque eu não trabalho na Globo e não tenho nada lá. Agora, senti falta. No Jornal Nacional, quando a Globo vai fazer um jogo, passa 5 dias antes, todo dia no Jornal Nacional, matéria de lá e tal. Acabou, ninguém falou nada, e foi Rede Cultura, internet, ou seja, a gente teve aí uma dificuldade para saber do jogo, quer dizer, para assistir o jogo. Quem gosta, quem é fanático, assistiu, mas teve gente até que esqueceu. Quando eu lembrei, eu já tinha 30 minutos de jogo. Eu assisti porque meu irmão, quando eu estava lá escrevendo para o site, né, uma nota, meu irmão chegou, sentou do meu lado e aí assisti com o celular na mão. O quê, rapaz? Jogo do Brasil? Oxe, é hoje? O segundo é hoje? A Austrália é mesmo, nem lembrava disso. É verdade, né? Então, eu mesmo só assisti o jogo no finalzinho. Estava 4-0. Eu fui no Twitter, estava lá um link, eu cliquei e fiquei assistindo. 12 segundos, um gol de Diego Souza, fez 2, inclusive, outro de Tyson e outro de Paulinho, aquele do Corinthians. Não é o do Vitória, não. O Marcos aqui de Isabela diz aqui, para mim a estratégia de Jorginho Nilson, ele está colocando aqui para você é o seguinte: ontem foi boa a estratégia dele, o problema foi uma falha infantil, onde todos sabemos que a cobrança de escanteio precisava de alguém na segunda trave. Olha, o torcedor do Bahia ontem, claro que foi minoria, por um ponto eu acho até bom, né, porque o torcedor do Bahia agora já está reclamando porque perdeu do Grêmio por 1-0. Mas em qualquer condição, não é só o Bahia não, qualquer time perder para o Grêmio dentro do Olímpico por 1-0 vai ficar normal. Mas o torcedor ontem, alguns deles, Nilson, já disseram, o time é uma porcaria, tem que mandar todo mundo embora. Alguns torcedores. Graças a Deus, a maioria entendeu que foi um resultado normal e mostrou que o time do Bahia está numa evolução no campeonato. É claro que o campeonato é longo, a gente pode ter altos e baixos. Fato é que o torcedor mais reclamou foi do esquema montado covarde. Eu diria que foi um esquema precavido para pelo menos trazer um empate, que seria um excelente resultado. O Bahia estaria hoje em quarto. Infelizmente, acabou em oitavo. Olha, sinceramente ontem, eu acho que num jogo desse contra o Grêmio, fora de Salvador, com a pressão que o Grêmio exerceu diante do Bahia, eu senti falta de um 9, Márcio. Eu acho que o Bahia, jogando em Salvador, sem um 9, ele chega praticamente com 6, 7, 8 jogadores. Fora de Salvador, ele chega com menos, porque ele também não se abre tanto. Ontem faltou alguém para dar aquele arremate final para o gol. O Bahia chutou muitas bolas de fora da área, mas bolas inofensivas contra o bom goleiro Marcelo Groy. Agora, em relação ao torcedor, Márcio, é assim, ganhou é bom, perdeu é ruim. Sabe o que acontece? Sabe o que é isso aí, Anderson? O torcedor tem medo de rede social das gozações do amigo. O cara não quer chegar no trabalho e ser gozado pelo parceiro. Então ele fica com isso dentro dele e quer descontar na rádio, quer descontar no time. É por aí, a coisa é por aí. Ele deixa de ver a realidade do jogo para ficar naquela sensação da gozação da brincadeira. Bom, vamos aos melhores momentos de Grêmio 1, Bahia 0. Resultado do jogo de ontem na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Vamos lá, Nilson Luiz e a gente aqui acompanhando como foi o jogo pelo Campeonato Brasileiro na sexta rodada. Vamos lá, Márcio. O Grêmio foi melhor durante todo o início do jogo. O Grêmio mandou, né? Um chute cruzado. Na posse de bola, o Grêmio teve 61%, o Bahia 39%. O Grêmio foi melhor durante todo o jogo, né? Mas teve lampejos. Um chute do Jean ali de fora. O Jean fez uma boa defesa. Aí o Bahia teve essa chance com o Zé Rafael. Aí a defesa do jogo, né? O Jean bem colocado, não saiu muito, né? Ficou na posição correta. E aí, ó. Com a mão esquerda ele tirou de tapa. Ele tirou. Aí o escanteio cobrado. O Zé Rafael, no final do primeiro tempo, teve essa chance. O Zé Rafael conclui muito mal, né? Faz poucos gols, tem muitas oportunidades. Aí o chute do jogador Ferrares, que tinha acabado de entrar,
escanteio cobrado também agora aí, o goleiro saiu mal, aí o Matheus Reis teve a chance do gol. E o Bahia se defendeu muito bem nessa partida. Primeiro tempo foi equilibrado na marcação, o Bahia teve algumas poucas oportunidades, é verdade, mas o Grêmio também não, aí foi o gol, né? Aí pra mim foi falha do René Júnior, né? O René Júnior sempre se posiciona bem no segundo pau. E onde é que falaram que a falha foi do Becão aí? Que ele tinha saído. Eu não vi falha do Rodrigo Becão nesse lance, sinceramente. O Rodrigo Becão estava fazendo a linha na pequena área junto com Nilson, o Thiago. Outra coisa aqui, que é que a gente tem que colocar aqui, você está comentando o jogo, porque aqui chega um pouquinho atrasado, estou olhando para o gol aqui agora. Muita gente falou ontem, olha, Lucas Fonseca dificilmente completa um jogo fora. Sai no jogo, é coincidência isso? É coincidência ele se contundir, cansar, alguma coisa assim? Ontem foi cãibra, ele sentiu, a cãibra travou ele pediu para sair. Mas é verdade, alguns jogos do Bahia fora de Salvador, o Lucas sempre pede para sair no final do jogo. Agora, em relação ao gol, Márcio, geralmente quem marca o primeiro pau é o lateral direito e o segundo pau lateral, o segundo volante é o primeiro volante. E abre o esquerdo para sair jogando, para puxar o contra-ataque. E o René Júnior não estava ali. Não foi falha do Becão de forma nenhuma, nem do Becão nem do Thiago. Para mim foi falha do René Júnior, que estava mal posicionado, deixou o segundo pau totalmente aberto. Valeu. Olha, o Matheus Soares e o Paulo Castro fazem a mesma pergunta, abordam o mesmo assunto que a gente abordou na rádio. Pergunta Anderson Matos se o jogador Wallace, aquele que começou no Vitória, que foi do Corinthians, que está na Turquia, que pertence ao Grêmio, está voltando para o Vitória. Porque ele foi visto, claro que ele é de Salvador, inclusive mora em Salvador, mas como está jogando fora, está morando onde joga, mas a residência dele fixa é aqui em Salvador. Se ele está voltando para o Vitória, é porque ele foi visto no Barradão. Não, Márcio, não existe isso. Então o Tite estava voltando para o Bahia, né? Bruno Paulista outro dia estava voltando para o Bahia. Fernandão, que assistiu o jogo, estava voltando para o Bahia. Enfim, o cara mora aqui, tem várias casas em Salvador, inclusive. Não é uma só, reside aqui, mas está no futebol turco. Inclusive ele pertence ao Grêmio e se colocou à disposição de outros clubes procurarem ele. Enfim, Márcio, não tenho essa informação, mas associar o fato de ele estar aqui com ir para o Vitória é um engano porque ele está de férias lá na Turquia. O George Santiago faz uma crítica à comunicação do Vitória, porque isso que é falha, porque alguns dizem que tem lista, outros dizem que não. George, eu discordo nesse sentido. Você acha que a comunicação de um clube vai colocar uma lista de dispensa no site oficial, com o time jogando o Campeonato Brasileiro? Como é que fica isso? Valoriza o jogador, cabe indenização, inclusive. O Diego Costa, parece que na Espanha aconteceu uma coisa desse tipo aí. Ele ganhou 1 milhão de euros, alguma coisa assim, eu pediu, porque colocaram no WhatsApp do clube que ele não interessava mais e tal, e que foi desvalorização do passe, uma coisa nesse sentido. Aí foi uma confusão. Imagine aqui, eu acho, como eu disse aqui agora há pouco, que não é tecnicamente a palavra correta, dispensa, porque não é uma dispensa. O jogador da base, por exemplo, que subiu, que não tem mais idade de sub-20, ele tem contrato até dezembro de 2020, por exemplo. Vai dispensar como? Paga tudo? Não, vai emprestar. Então, ele está colocado numa lista de que não interessa para essa temporada. Outros que pertencem aos outros clubes têm que ser emprestados ou devolvidos aos seus clubes de origem. Então, a comunicação do Vitória não vai chegar aqui no ar ou no site oficial e dizer tem lista de dispensa e dar uma lista de dispensa antes de mandar o cara embora, antes de rescindir o contrato, antes de emprestar o jogador. Seria um absurdo, uma burrice do tamanho do mundo, né, gente? Não cabe isso. E o posicionamento da comunicação é esse aí, nesse sentido, né? Nesse sentido aí, a gente tem que ser muito justo. Claro. Eles não podem também falar algo, inclusive, se o diretor de futebol não passou para eles. E como ainda não tem nada resolvido dos atletas que foram citados, né? Ainda não tem nada resolvido, só foram colocados ali e disseram para eles, olha pessoal, infelizmente não vamos contar mais com vocês, não pretendemos utilizar mais vocês, vamos conversar com seus empresários para que vocês busquem outros clubes, enquanto isso, vocês vão ficar 7 a 10 dias de licença, tipo uma férias, né, adiantada, para que tenham mais tempo para procurar. E é isso, não existe dispensa, a gente tem que confirmar, até porque você ligou agora aí no Facebook, não tem lista de dispensa, tem lista, não vou dizer que não disponíveis. De disponíveis, exatamente. Valeu. Natan Lima está pedindo um abraço aqui, o pessoal de Tairu, que assiste sempre a gente, o pessoal de Catu também, da Ana Maria Lima, mandando mensagens, que não perde um programa nosso. Obrigado a todos vocês do interior do estado, de outros estados também. Tem gente, inclusive, na Espanha ouvindo a gente, aqui mandou pelo celular mais cedo, inclusive, que vai assistir o programa todo dia, Rafael, que está lá na Espanha, em Madrid. Um abraço para vocês, hein? Eu tinha uma questão para tratar com vocês aqui, o Bavi, sim. O Bavi, a gente não sabe ainda se o Bavi do dia 2 de julho, que é um domingo,
que vai ser às 7 da noite, vai ter público visitante, ou seja, do clube que não é o mandante, ou se vai ser 100% do mandante, como foi no Bavi do Campeonato Baiano, nos Bavis, como foram também nos Bavis da Copa do Nordeste. Só que esse jogo vai ser 19 horas. A CBF definiu a tabela 11ª, 15ª, e a gente não sabe ainda, porque o promotor está de férias e tudo isso, ainda há tempo para definir isso, mas o que é que vocês acham? Já está para colocar as duas torcidas no estádio? Eu acho que sim, viu, Márcio? Eu acho que poderia ser feito o que se faz sempre, né? Você disponibiliza 10% para o visitante, 10% para o torcedor do Bahia no Barradão e no jogo de volta na Arena, 10% para o torcedor do Vitória. Seria mais simples, acabava essa celeuma toda, né? Tantas reuniões, tanta conversa, né? E eu acho melhor. Eu acho que o torcedor do Bahia também merece ir ao Barradão ver seu time jogar contra o Vitória. Valeu. Por favor, Luiz, coloca as imagens do treino do Bahia hoje pela manhã. O time ainda está em Porto Alegre, não é isso, Nilson? Está em Porto Alegre. Aí, as imagens são de hoje, aí, da assessoria de comunicação do Bahia, o Jair Brandão mandou pra cá. Obrigado, viu, Jair, pessoal da assessoria de comunicação do Bahia. É a movimentação do Bahia. Enquanto o Bahia está aí com essas imagens aqui, o Adriano Pinheiro pergunta, Nilson, seria interessante o Bahia tentar contratar o argentino Chaves, que recentemente foi desligado do São Paulo e voltou para o Boca. É um bom nome. Eu digo da receita, o Bahia está sem fluxo financeiro, vai estar sem dinheiro, vai é um grande movimento. O orçamento apertou, o cinto apertou. Bom, voltamos aqui no programa, estávamos acompanhando o treinamento de hoje pela manhã do Bahia em Porto Alegre. Nilson, o Edson é quem volta ao time, está confirmado a mudança do técnico Jorginho para enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira, quinta-feira, 4 da tarde? Olha, Márcio, pelo que eu entendi ontem, depois do jogo, a coletiva do técnico Jorginho, técnico do Bahia, deu a entender que o Edson vai voltar. Ele disse o seguinte, o Edson não jogou hoje porque ainda estava sentindo um pouco, preferi preservar. Mas para quinta-feira contra o Curitiba eu vou estudar, a conversa é outra. Falou assim, a conversa era outra. A tendência é que o Edson volte e faça a dupla com o René e o Juninho saia do time. Bom, Anderson Matos, o jogo do Vitória é amanhã, 7h30 da noite. André Lima tem possibilidade de voltar. O William Farias e Paulinho estão fora. Quem substitui? O William Farias principalmente. Como é que está o time do Vitória para o jogo de amanhã contra o Botafogo, 7h30 da noite no Barradão? Sobre o André Lima, já está recuperado clinicamente, já cicatrizou a lesão dele, a questão que ele tinha na fascite plantar, a tal da fascite plantar na sola do pé. E se recupera fisicamente pelo tempo que ficou aí sem jogar bola, né? Sem atividades. Já vinha treinando desde a semana passada normalmente. É difícil, mas a possibilidade existe, pequena, de ele ir para o jogo de amanhã contra o Botafogo às 7h30 da noite. Já quem entra na vaga do William Farias, Márcio, eu vou pedir para o torcedor esperar até a noite no programa Itapuã Esportes para eu dizer. Porque hoje acompanharei o treino para saber quem entra, né? Estou na dúvida, será que ele vai colocar o Felipe Souto ou o René Santos? Estou na dúvida e realmente ele não deu pistas ainda de quem vai entrar, o Alexandre Galo. Valeu. Reginaldo Melo, um abraço para você. O pessoal de Santa Bárbara diz que São João lá já é dia 18, agora no final de semana, né, Reginaldo? Um abraço para você, viu, irmão? Olha, confira os destaques do site galácticosonline.com, que está aí na sua tela, olha. Aí o site galácticosonline.com com as principais notícias de hoje. CBF marca o primeiro Bavi para a Série A para 19 horas de um domingo. Está aí também a suspensão do capitão William Farias, tá bom? Lamentando a ausência no jogo contra o Botafogo. Isso aí você acessa galácticosonline.com e tem as principais notícias. Esse acidente aí foi do Luiz Fabiano, mas não teve nada, já treinou pela manhã, inclusive, lá no Vasco da Gama, tá bom? Pode cortar para cá, valeu. Obrigado aí. O Nilson, Jorginho, não está demorando muito para colocar o Mendonça? Quem pergunta é o Newton Júnior. Achei também ontem, ele poderia, aos 10, 15, ter colocado o Mendonça para dar mais velocidade. Demorou um pouco. O Mendonça ontem entrou e tentou dar ritmo de jogo. É um jogador habilidoso, rápido, canhoto. Também achei. Acho que o Mendonça não vai demorar, pode ganhar a posição de time do Bahia titular, Márcio. Valeu. Quem foi apresentado no Vitória, apesar de já estar inclusive relacionado no jogo anterior, foi o Iago, jogador que veio do Figueirense e que deu entrevista coletiva à imprensa e a gente registrou também. Iago é o novo contratado do Vitória. Eu tive uma conversa com o professor Alexandre Galo, eu já comentei com ele as posições que eu gosto de jogar. Ali no meio campo, centralizado, segundo volante, eu faço muito bem, que ajuda muito a defesa, ajuda o ataque também, tem bons passes. E ele já me colocou à disposição, então ele vou deixar na mão dele, onde ele precisar de mim, ele pode contar comigo. Eu chego para ajudar, né? Eu chego não para ser o cara, mas para ajudar, né? E muito a essa equipe. Eu passei esses últimos 3 anos jogando na Série A com o Figueirense, né? Com vários jogadores de nome, e a gente
né, se deu muito bem e eu pude ajudar diversas vezes. E eu chego no Vitória para ajudar, porque a gente sabe que o Campeonato Série A é um campeonato muito difícil, um campeonato longo, que vai precisar de cada um, todo mundo é importante no time, né, não tem o mais importante e o menos importante. Acho que todos fazendo o seu melhor, tem muito para ajudar o Vitória. O Davi Santos está perguntando aqui, Anderson Matos, se não seria prudente colocar Iago, já que está aí no lugar de Farias. Pode ser, mas quem vai jogar no lugar do William Farias deve ser o Felipe Souto ou o jogador René Santos. O William Correa não faz tão bem assim a função do primeiro volante, né? Ele bate muito, o William Correa não perde nenhuma viagem. Então, acredito que ele entre com o René. Mas o Iago falou, inclusive na coletiva, que faz essa função de segundo volante. Mas não é o jogador da posição, ele é mais centralizado ali, o terceiro homem do meio campo. Eu gosto muito do Iago nessa função. Como segundo, acredito que o Felipe Souto. Melhor que o Felipe era o Flávio, que está nessa lista aí de liberados disponíveis. Bom, a gente falou da arbitragem aqui, mas estava tudo equivocado. Do jeito que a gente falou ontem aqui, eu acho que o cara da CBF deu uma barrigada lá, mas eu não vou até poupar o nome dele, porque é um repórter de muita credibilidade, ele errou na hora de passar a lista. Curitiba e Bahia na quinta-feira é Wagner Helway, do Mato Grosso. Já o jogo do Vitória e Botafogo, 7h30 da noite amanhã, será Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, árbitro da FIFA, não é isso? O Matheus Melo está me dizendo aqui que sobre o Wallace, zagueiro, o Petkovic acabou de falar que não sabe nem quem é. Falou aonde isso, Matheus? Me fala aqui, por favor. Porque todo mundo sabe quem é o Wallace, né? Ele pode estar falando até de uma certa brincadeira, ou coisa parecida, como que o jogador não venha para o Vitória. Até aí tudo bem, mas não saber quem é o Wallace, ele falou isso aonde? Eu quero saber para não estar aqui também falando do cara sem ouvir o que é que ele disse, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre o que a gente ouviu, ou sobre o que você realmente ouviu e está falando pra gente. O Dan Oliveira, pergunte a Anderson se não há nenhum jogador para chegar no Vitória contratado. Só que não tem definido o nome ainda, né? Existe o jogador? Existe. Mas a diretoria, essa direção trabalha com sigilo. E eu gosto disso. Eu não quero dar informação de que o Vitória está negociando. Quero dizer que o Vitória fechou. Né? Pro clube é melhor, o Nilson, mesma coisa pro Bahia, até porque às vezes a gente soltando isso, agora se estiver comigo eu vou dizer, se a informação chegar que está negociando, vai atrapalhar a Bahia Vitória, aí eu tenho que fazer meu trabalho, né? Eu não sou assessor, sou repórter, mas o Vitória tem escondido bastante, uma hora vai vazar. Está tendo coletiva agora do Vitória, ou teve a coletiva? Coletiva de algum jogador. O Matheus Soares está dizendo que na coletiva agora ao vivo, que o Pet teria dito isso, que perguntaram sobre o Wallace. Então tem fundamento. Então era desinformado, porque o Wallace jogou no Flamengo, no Corinthians. Começou no Vitória. Foi jogador do Vitória. Sabe. É possível que ele não sabe quem é o Wallace, morando no Rio de Janeiro. Não entendi. Eu não vou comentar sobre o que eu não vi. O contexto da resposta pode ter sido outro. Claro, lógico. Mas se falou besteira, né? O Giovânio, aquele jogador que foi do Santos, vai ter mais uma briga entre Santos e Flamengo junto à FIFA, porque o Giovânio está na China, já se despediu e disse que está vindo acertar com o Flamengo. Só que o Santos alega que tem uma cláusula contratual que enquanto vigorar o contrato com o futebol chinês, ele só pode jogar no futebol brasileiro pelo Santos, só pode voltar para o Santos, que é uma cláusula de exclusividade. Márcio Mota, grande advogado, é o advogado do Flamengo e parece que vai tentar resolver esse negócio aí. Danilo Guimarães, Nilson, pergunta aqui, se Jorginho errou em optar por Juninho e ter deixado o Edson no banco no jogo de ontem. Não, o Edson não jogou porque não estava 100%. Ainda sentia, ele teve uma torção no joelho contra o Cruzeiro, viajou não 100%, mas sendo preparado para o jogo de quinta contra o Curitiba. Acho que Juninho jogou também por justiça. Juninho está muito bem, fez um grande jogo contra o Cruzeiro. É uma dúvida boa para o técnico Jorginho, mas não foi questão de escolha não. O Edson ficou no banco porque estava machucado. Tá certo. Como muita gente está me dizendo aqui, ontem você pegou aqui também, é verdade, sim, foi no site oficial ao vivo, na coletiva de Petkovic. Muita gente falando aqui, o Ian Vitor, Ives Souza, Robson Ferreira, todo mundo aí. Valeu. Você disse aí, falou uma grande besteira, né? Pelo amor de Deus. Com relação ao Sassá, que esteve aí interessando a Vitória e tudo mais, agora à tarde ele vai ser apresentado depois do treinamento no Cruzeiro. E Marcos Vinícius já está treinando no Botafogo. Jorginho, depois do jogo, deu entrevista coletiva à imprensa, falou sobre a partida, expectativa também para o jogo de quinta-feira contra o Coritiba, mais uma partida fora de casa. Vamos à entrevista do técnico Jorginho do Bahia. Verdade, eu acho que nós fizemos um bom jogo, muito bem organizados, taticamente a equipe se comportou muito bem, a luta constante. Poderíamos ter saído pelo menos com empate, esse era o ideal para a gente aqui, mas não aconteceu, levantar a cabeça, a gente tem um jogo importante contra o Coritiba, lá na casa deles, mas eu estou satisfeito com os meus atletas,
apesar da gente ter tomado uma bola de bola parada, que isso acontece, são situações que é difícil da gente realmente marcar, é sempre muito difícil, mesmo a equipe deles não tendo jogadores altos, acabaram, quer dizer, 2 jogadores aí acima de 1,80 m, o Maicon, mas não é um jogador que vai na área, e infelizmente tomamos esse gol. Mas é isso, manter a tranquilidade. Tem que falar sempre meus jogadores, eles têm muito potencial, reconhecido pelo próprio adversário. Se eles encararem dessa forma, se eles acreditarem no potencial deles, com certeza faremos aí um campeonato maravilhoso. Verdade, eu acho que nós fizemos um bom jogo, muito bem organizados, taticamente a equipe se comportou muito bem, a luta constante. Poderíamos ter saído pelo menos com empate, esse era o ideal. Bom, aí o técnico Jorginho, que deve vir somente com essa mudança mesmo, né? O Edson no lugar do Juninho. Se confirmar, ele pela coletiva, pelas palavras do técnico do Bahia, a tendência é que o Edson volte. Não é oficial ainda, mas existe uma possibilidade. Também tem a questão física, né? Se o Edson tiver 100%, como ontem ele não estava 100%, ele sentiu uma dor residual no joelho, ele ficou no banco de reservas. Antes do jogo, Márcio, ele não iria participar do banco. Mas depois, na última hora, ele foi para o banco de reservas e aí a assessoria colocou o nome dele lá, acrescentou. Mas é um bom jogador, vive uma grande fase e tem ajudado muito o Bahia. Valeu. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal de Ubatã, o Antônio Marcos, de Ubatã, está acompanhando sempre a gente. Ô, Antônio Marcos, dê um abraço nessa cidade maravilhosa que é Ubatã, a terra do meu amigo Zé Azevedo, do Dudu Azevedo, aí pertinho de Piauí, a 25 quilômetros da minha cidade, Piauí. Gosto muito de Ubatã, que fica aí logo depois de Barra do Rocha, não é isso, Antônio Marcos? Obrigado aí. O Robson Ferreira, meu caro Anderson Matos, diz aqui, Pet ao vivo, um incompetente, o cara manter Paulinho, Jefferson, Salina, Alan Costa. É aquilo que a gente disse. Não é manter, eu acho que ele tem que afastar do elenco para o técnico não utilizar, se for o caso. Mas vai mandar embora como? Pagando tudo, o clube vai ficar zerado, com caixa zerado, tem que pagar 1 milhão a um, 2 milhões a outro, e vai manter o jogador. Primeiro que não foi ele que contratou. Tem essa atenuante para ele. Agora, mandar embora não depende só dele, a gente está explicando isso o tempo todo. Não é simplesmente mandar por cima do empregado sem justa causa. Eu dei uma olhada rapidinho aqui, Márcio, na questão de Petkovic, falando ao vivo, né? Muita gente comentando que como é que o cara tá no futebol e não sabe quem é o Wallace e tal. Eu preciso ouvir direitinho o contexto, né, do que realmente aconteceu. E ele fala mesmo, quem? Wallace e tal, mas eu preciso ouvir direitinho. A pergunta até escutei, né, mas o que é que ele fala depois. Mas as críticas estão muito grandes. Agora sim, Márcio, o Petkovic precisa trabalhar rápido, né? Precisa trazer bons jogadores. E quando a janela do exterior abrir, quem sabe, né, chegar assim, Cleiton Xavier, meu irmão, tem ali um negócio dos Estados Unidos para você, que tal se dar uma passadinha lá, né? E outros mais também, Alan Costa, Paulinho, Jefferson. Tem besta também do outro lado, não é só tem besta aqui na Bahia não, pô. Tem besta lá para contratar jogador que não presta para cá. Nós não contratamos. É por aí mesmo. Valeu. Olha, Klaus Wagner está dizendo aqui, pode informar, Nilson Luiz, como é que o Maicon Leite não entra nas partidas? Mendonça chegou e já jogou, Vinícius chegou e já jogou, Ferrarese está jogando, só o Maicon Leite que não joga. Um amigo meu amigo Rodrigo, lá da Feira de São Joaquim, fez essa pergunta para mim, Nilson, por que o Maicon Leite não joga? Como é que fica a cabeça do jogador? Pô, eu cheguei primeiro e não jogo, outro chegou depois de mim e já está jogando. Questão do treinador, viu, torcedor? Questão do treinador, opção tática. Opção tática do treinador. Vou procurar saber mais informações, já que os treinos são fechados, se o Maicon Leite tem treinado bem, né, tem feito bons coletivos. A pergunta faz sentido, é pertinente essa pergunta. Por que o Maicon Leite não joga? Mendonça chegou a semana passada e está jogando. Boa pergunta, vou procurar averiguar isso com calma. Diógenes Oliveira está assistindo a gente aqui pelo Facebook, mandando um abraço para Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Obrigado aí a vocês que estão no extremo sul, no sul da Bahia, em toda a região, ouvindo e assistindo o nosso programa aqui, tá bom? Vamos chegando ao final de mais um programa. Amanhã a gente vem aqui, que é o dia do Jogo do Vitória. Quinta-feira é feriado e Jogo do Bahia. À tarde a gente não vai fazer o programa. Aí a gente retorna na sexta-feira, tá bom? Beleza? Mas amanhã tem programa, 3 da tarde. Boa tarde para você, Anderson Matos. Boa tarde para você, Nilson Luiz. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Viva Santo Antônio, 13 de junho. Um grande abraço. Um abraço, Márcio. Um abraço, Nilson. A todos os ouvintes. Até amanhã. Valeu, gente. Uma boa quarta-feira para vocês. Daqui a pouco, às 18 horas, eu estarei no Arena Transamérica com Dito Lopes, na Rádio 100.1. E à noite, às 8 em ponto, estaremos com toda a equipe, Ivanildo Fontes, eu, Nilson Luiz, Anderson Matos, Edson Almeida, no programa Itapuã Esportes, tá bom? Na 97.5. Um grande abraço a todos e até esta quarta-feira, se Deus quiser.